Fala pessoal, fala família, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades demais de vocês. Espero que em breve possamos nos ver logo. Dar um abraço aí nos meus irmãos, tanto de sangue como meus irmãos em Cristo, os meus sobrinhos. Estamos aqui. Resolvi gravar o vídeo porque por uma provável possível queda de internet é muito ruim quando a gente está transmitindo a palavra e há algum contratempo, como muitas vezes já aconteceu nessas transmissões, nessas lives, nessas videoconferências. E eu resolvi gravar o vídeo e espero que, ainda que gravado, possamos usufruir da palavra. E agradeço muito pelo convite de participar em família deste momento muito agradável, onde nós iremos juntos compartilhar a palavra. E eu estarei ao mesmo tempo, junto com vocês ali, com a minha família, ouvindo essa mensagem. Esqueça o Fred e vamos focar na essência, na palavra de Deus. Tá ok? Nesse momento eu convido vocês para fechar os seus olhos, para curvar suas frontes e vamos então falar com o nosso Deus nesse momento. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui entre família, para compartilhar da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa sondar os nossos corações, que o Senhor possa, ó Deus, tirar de nós tudo que há de imperfeito, porque somos falhos e pecadores, mas pelo precioso sangue de Cristo, nós estamos aqui para buscar de Ti o perdão, para buscar de Ti, ó Deus, a renovação das nossas vidas, das nossas famílias. Aceite, Senhor, neste momento a nossa adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Esteja conosco, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, a mensagem a gente vai tentar ser o mais breve possível, mas a mensagem que eu trago para vocês hoje é uma mensagem que fala também para mim. Eu costumo geralmente buscar a mensagem que primeiro fala para mim, para que através daquilo que me sondou, daquilo que me completou, ou pelo menos daquilo que eu tenho necessidade de ouvir, que isso também possa ser transmitido para você que deseja, que sente esse desejo de se completar. E não tem como, através de nossas forças ou através dos nossos esforços, nos sentirmos completos, a não ser pela palavra, buscando conhecimento e sabedoria, mas acima de tudo, buscando em Cristo aquilo que nós não temos, que é o perdão. Só Ele é capaz de nos garantir isso. Mas sabe, queridos, cada um de nós temos um momento assim agradável, onde nós sentamos na frente da TV e a gente quer assistir alguma coisa que às vezes nos tire um pouco daquele peso do dia a dia, do estresse do trabalho. Eu gosto muito de assistir, eu confesso. Claro, sempre quando há um tempo, geralmente a gente dedica um tempo para o trabalho, um tempo para a família, um tempo para brincar com o filho, com a filha, mas sempre tem um momento que a gente quer ficar mais aliviado, sabe? Sorrir através de algum filme, através de alguma coisa que nos traga esse momento agradável. Obviamente dentro dos parâmetros daquilo que a gente vive como cristãos. Mas eu gosto muito de ver esses comediantes que imitam. Eu acho incrível esses imitadores. Os caras imitam bem uma celebridade, uma estrela, alguém muito conhecido assim dentro do hall da fama, que seja no jornalismo, no ramo da música, ou enfim. A gente conhece muitos nomes aí que são muito imitados. E esses comediantes imitadores, eu acho incrível como é que eles conseguem imitar, como é que eles conseguem, através da voz deles, conseguir fazer soar uma outra voz que pareça de forma tão grande. Se você fechar o olho, você praticamente é como se você estivesse ouvindo realmente aquela pessoa que ele está imitando. Eu acho realmente incrível. Querendo ou não, é um talento muito grande. E aí às vezes eu fico parando para pensar e refletir. Cara, que coisa, E aí você vê nesses rankings aí dos imitadores, muitas pessoas são muito, muito imitados, Por exemplo, Silvio Santos é um cara que é muito imitado. O próprio Faustão, o próprio presidente, o Bolsonaro, ou o próprio Lula, que já foi presidente, a própria Dilma, enfim. São muitas imitações e eu acho incrível. Realmente, eu confesso para vocês que eu acho incrível. E ouvindo um
uma entrevista com um dos imitadores, um dos grandes imitadores hoje, não vou falar nome porque não é o contexto da mensagem, mas ele diz o seguinte: para você imitar alguém, para você conseguir imitar alguém de forma muito fiel, você precisa estudar muito a pessoa. Você tem que ver o jeito dele falar, o jeito dele andar, os trejeitos. Às vezes a pessoa tem um vício, uma mania, né? Uma forma de se mover. E essas observações, ela é essencial para que a imitação ela saia realmente o mais próximo e o mais parecido possível. Isso é interessante, né? Você vê que até nisso existe um estudo profundo para que realmente aquela pessoa seja muito bem imitada. E o que isso tem a ver conosco hoje? Sabe, no nosso dia a dia isso é muito natural. Nós somos seres influenciados e influenciadores. O ambiente que a gente vive, a gente passa a parecer mais com as pessoas que nós vivemos ao redor. Quer seja o filho parecer mais com o pai, não só no contexto de genética, mas até nos trejeitos, na forma de falar, as palavras usadas. Inclusive isso é interessante, né? Traz aqui uma lição. Aquilo que a gente conversa dentro de casa, a gente precisa ter sabedoria, porque o filho vai ouvir, né? A criança vai ouvir, e a gente precisa ter sabedoria na hora de conversarmos, né? Para que isso não saia tipos de palavras que não é viável, né? Que não convém para que uma criança fale. Mas não é só isso, né? Mas a questão também dos trejeitos, a convivência, o relacionamento do marido e da mulher dentro do lar. Ambos acabam com o tempo um parecendo com o outro, e é interessante que a própria Bíblia fala que no casamento, né, os dois se tornam um, e eu vejo muito esse contexto do relacionamento, né, se relaciona tanto que no fim das contas acabam sendo um só. O jeito de falar, aquilo que come, aquilo que veste, né, no contexto de combinação, em todos os sentidos, no contexto de sentimento. Então é interessante isso, né? A questão das amizades, geralmente na escola você acaba tentando buscar um grupo que você se identifica mais, ou você acaba se envolvendo naquele grupo para querer de repente se tornar alguém parecido com eles. A gente vê muito isso em escola. Eu, no meu período de escola, de adolescência principalmente, eu buscava mais o grupo mais ativo, aquela galera que ficava ali mais sempre exposto, sempre conversando, sempre com mais hall de amigos. E às vezes a gente, na nossa procura para se encaixar em algum ambiente, a gente acaba tentando buscar a nossa tribo, vamos dizer assim, né? E isso faz parte do crescimento humano. Agora é claro que tem muita coisa negativa e muita coisa positiva nisso tudo. É importante que dentro dessa procura de se encaixar em um espaço, a gente possa ter sabedoria para não nos encaixarmos em ambientes que não convém, né, para a nossa estrutura, para o nosso alicerce como ser humano também, né? A questão do sotaque, eu acho tão incrível essa coisa das pessoas que moram em um estado falar de um jeito, que moram em outro estado falar de outro jeito. Eu, como alguns sabem, vivi um tempo em São Paulo. Quando eu vim para a Bahia, eu praticamente fui aos poucos mudando o meu sotaque, né? Já um amigo que morava aqui na Bahia, aqui em Medeiros Neto, já está em São Paulo há algum tempo, e esses dias a gente conversou, liguei para ele, a gente conversando, ele já fala totalmente, né, já no paulistano mesmo, toda aquela gíria. Por quê? Por conta do convívio, né? A convivência. Com o tempo, a pessoa vai se relacionando, vai se habituando ao local onde vive, e isso vai fazendo com que a pessoa acabe se parecendo mais e mais ainda com as pessoas, e também se vestindo o ambiente que ele se encontra naquele momento. Vale ressaltar mais uma vez, isso pode ser bom como pode ser ruim, né? Vai da maturidade de cada um no contexto de se encaixar em um ambiente, né? Em um local. O fato é que em nosso relacionamento, na vida cristã, nós acabamos tendo esse mesmo hábito, né? E aí eu faço uma pergunta aqui para você, para mim, já fiz essa pergunta para mim. No seu relacionamento com Cristo, né? O seu relacionamento com Cristo, o que você tem imitado, né? Como você está parecendo? Você parece mais com quem? Você parece mais com a igreja? Você parece mais com Cristo? Você parece mais com
as pessoas ao redor, na igreja na qual você convive, ou você parece mais com o que a gente chama de mundo, né? Que seria o resto, né? Que seria as pessoas aí fora. Quer dizer, qual a sua maior preocupação? Não que isso seja algo que nos dê ponto para o céu, né? Nós temos essa certeza de que a graça, e unicamente a graça, ela pode nos transformar, e a graça, e unicamente a graça, é capaz de nos garantir a salvação que não está em nós, né? Não é a atitude, não é a forma que a gente veste ou a forma que a gente fala, mas unicamente a graça que está em Cristo. No entanto, é importante a gente fazer essa análise em nossa vida. Por que hoje eu sigo tal fé? Por qual motivo eu estou na igreja A, na igreja B? Muitas das vezes a gente tem aquela coisa de falar assim, eu estou na igreja tal porque minha avó me ensinou, meu pai me ensinou, porque é de família, porque é tradição. E quando a gente faz essa análise, é possível que a gente esteja apenas imitando alguém e não exatamente relacionando com aquilo que nós convivemos no dia a dia. Às vezes nós nos preocupamos mais em seguir doutrinas, em seguir regras, seguir leis, né? Seguir os regulamentos. A igreja diz, você precisa vestir assim, você precisa vestir daquele jeito para você ser diferente. Isso é bom, é interessante, né? Nós precisamos fazer a diferença. A Bíblia fala que nós somos luz e para ser luz precisamos ser diferente das trevas. No entanto, isso não é suficiente para a salvação e a gente precisa fazer essa análise. A pergunta que eu faço hoje, será que nós estamos imitando ou nos relacionando? Eu digo que todos nós temos um lobo dentro de nós, todos nós temos falhas, todos nós somos pecadores, todos nós temos fraquezas, e nós precisamos identificar o que nos afasta de Cristo hoje. E eu digo uma coisa, não é vestindo a pele de cordeiro que vai sufocar o lobo que está em nós, que vai matar, que vai destruir o lobo que está em nós. Não é a pele de cordeiro que nos transforma. E o que seria lobo? E o que seria a pele de cordeiro? Bem, lobo eu posso dizer aqui que é o nosso eu, a nossa carne, né? Os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas paixões, muitas das vezes passageiras, apenas com o interesse de saciar um desejo repentino, que quando provamos aquilo que a gente tanto deseja, aquilo passa e no outro dia a gente quer de novo. Então, qual lobo você tem enfrentado em sua vida? Qual tipo de sentimento tem sufocado, tem criado um conflito em sua vida? Eu falo isso para você porque isso já aconteceu comigo e eu posso dizer mais ainda, acontece todos os dias. Então, será que nós, ao invés de nos relacionarmos com Cristo, será que achamos nós que apenas sufocando o lobo, vestindo a pele de cordeiro, é suficiente? E o que seria a pele de cordeiro aí? Nós já identificamos o que é lobo. O que seria a pele de cordeiro aí? Muito provável. A pele de cordeiro é tudo que é supérfluo, tudo que apenas é capa, né? Eu visto um terno, eu visto uma gravata, eu coloco uma calça social, um sapato daqueles brilhando social, né? E vou para a igreja com a Bíblia debaixo do braço aqui, ó. E aquilo parece, aos olhos da sociedade, é o Fred cristão, é o Fred crente, é o Fred comportado, organizado, é o cara que tem a fé. Mas será mesmo? Será que apenas isso é suficiente para nos dar a sensação de que realmente estamos convivendo com Cristo? E baseado nesses exemplos, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Mateus. Eu gostaria que você abrisse aí a Mateus 26. Vou dar um tempinho aqui, né, já que a gente está gravando esse vídeo. Abre aí Mateus 26. Mateus 26. Abriu? No versículo 69. Versículo 69. E aí vamos ler alguns versos aí, não muitos, até o 73 vamos ler. Mateus capítulo 26, versículo 69 até o versículo 73 diz assim, olha. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada.
ao qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E no versículo 73 diz: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Observou? Olha que interessante esse verso. Nós conhecemos bastante esse episódio, esse verso, talvez já lemos várias vezes, e aqui mostra o momento em que Pedro nega Jesus, né? O próprio subtítulo aqui fala exatamente isso. A gente vê esse momento que Pedro nega Jesus, mas logo esse é o Pedro que andou sobre as águas, o Pedro que atirou-se na frente dos soldados, até uma orelha cortou de um soldado para defender o Cristo. Esse Pedro, o Pedro espontâneo, o Pedro que estava sempre ali avante, um possível líder ali, sempre disposto a ajudar, a cooperar com a obra, não tem condições, será? E olha, observe que interessante que no verso final que nós lemos, aqui no 73, as pessoas identificaram Pedro por quê? Porque o modo que Pedro falava era idêntico ao modo que Jesus falava. E muito provavelmente não só o modo que Pedro falava, mas o modo que ele vestia, o modo que ele caminhava. Tudo isso identificava Pedro como alguém que andou com Jesus. Só que isso não foi suficiente para Pedro negar Jesus. Logo, tudo aquilo que eu falei anteriormente, ela bate exatamente com esse verso. Porque exatamente o que muitos de nós fazemos hoje foi o que Pedro fez nos 3 anos e meio que ele caminhou com Jesus. Pedro, ele não relacionou com Jesus. Pedro, ele não absorveu de forma prática tudo aquilo que ele viu e ouviu e fez com Jesus. Pedro, ele só se preocupou em vestir como Cristo. Pedro só se preocupou em falar como Cristo falava. Pedro, ele era uma cópia de Jesus. E nós percebemos aqui que se nós não fizermos uma análise da nossa vida, se realmente estamos sendo bons cristãos no lar, com o filho, com a esposa, com o esposo, na rua, no trabalho, na igreja, nós estamos totalmente equivocados. Nos preocupamos muito com regras, com doutrinas, com leis. Não que isso esteja errado. Não estou aqui querendo ser um sensacionalista e dizer que isso não é correto. É óbvio, como cristão nós temos que nos parecer como cristãos. Mas não é isso. Não é o suficiente. Não é o primordial, não é o essencial, não é o principal. E Pedro, naquele momento, ele focou em parecer com Jesus, em imitar Jesus. Pedro, ele se preocupou apenas em imitar. Ele não havia compreendido a missão, o ministério, o foco, a essência que Jesus queria passar para os discípulos e principalmente para Pedro naquele momento. Mas a morte e a ressurreição de Cristo foi o ápice para Pedro, né? Vamos dizer assim, cair do cavalo como Paulo caiu, né? Foi o ápice para Pedro compreender o real sentido. Foi o ápice para ele compreender que não era vestir como, não era falar como, não era apenas a curar, expulsar os demônios, mas era algo mais, tinha que ser algo mais. E lá em João capítulo 21, você vê ali no versículo, a partir do versículo 15, é aquele discurso quando Jesus já ressuscitado, e há aquele momento em que Jesus chama Pedro, sabe, na sua intimidade e pergunta: Pedro, você me ama de verdade? Isso está em João 21, a partir do versículo 15. Mas eu estou apenas aqui reproduzindo o que está escrito lá. Pedro, você me ama de verdade? E aí Pedro dizia assim: eu te amo. Isso depois de Pedro ter negado Jesus, né? E logo após Pedro ter negado Jesus, ele fala que Pedro, ele correu e chorou amargamente, ou seja, caiu a ficha. Pedro sentiu um arrependimento e uma dor, talvez dentro dele, dizendo: mas como eu fui covarde, como eu sou covarde. Mas houve um arrependimento ali. E nesse episódio, lá que está escrito em João 21, a partir do versículo 15, há esse diálogo de Jesus já ressuscitado e Pedro. E ali há exatamente um reviravolta na vida de Pedro. Pedro agora ali já estava compreendendo que não era falar como Jesus apenas, não era vestir como Jesus, não era vestir um terninho, né? Não era colocar a Bíblia debaixo do braço, não é apenas ser líder de uma igreja,
Não é apenas seguir uma tradição porque o avô, a avó, a mãe, o pai. Não é exatamente isso. E hoje eu pergunto para você, qual lobo você tem lutado em sua vida? Que tem sufocado? Que tipo de sentimentos você tem lutado? Vícios, né? Talvez você sendo um fiel cristão, seguindo, caminhando nessa jornada, mas ainda existe um vazio. Talvez é porque ainda precise passar por um processo de transformação, como Pedro passou. Pedro viveu 3 anos e meio com Cristo, mas Pedro era apenas um imitador de Cristo. Andava como Cristo, falava como Cristo, vestia-se como Cristo, mas ainda não compreendia que era o sangue de Cristo que iria o transformar. E hoje, a mensagem para nós hoje é exatamente essa. Tudo isso é importante que foi dito aqui. Você precisa ser diferente. No entanto, você precisa ser lavado com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo, todos os dias, para que você seja realmente transformado e para que você seja usado, não só na igreja, mas no seu lar, no trabalho, onde quer que você passe. Então que Deus abre, né, os seus olhos, lhe dê sabedoria, nos dê sabedoria, para que compreendamos o real sentido do Evangelho, o real sentido da palavra, para que assim possamos ser transformados todos os dias. Amém? Deus abençoe a todos. E nesse momento eu vou convidar o irmão Tiago, meu irmão Tiago, para fazer essa oração, para finalizar com uma oração para todos nós, para sermos transformados todos os dias pelo nosso Deus.